Fala pessoal, nós estamos aqui na sala do EBcast mais uma vez, porém, dessa vez o nosso episódio foi gravado em outro local. Durante a Acricorte 2025, recebemos Ângela Bittencourt, uma das técnicas da Melhora Mais parceira aqui da Estância Bahia, que comentou a respeito do melhoramento genético, da evolução da raça Nelore, da evolução do melhoramento genético da seleção como um todo. Você vai acompanhar agora o bate-papo legal e também com a participação do nosso grande amigo Pedro Costa, repórter do Terra Viva, com a Ângela Bittencourt da Melhora Mais. Falando desse assunto de aproveitando a época que nós estamos, de escolha, como que a gente pode observar melhor, analisar melhor, o que a gente observa para um determinado fim. Eu quero produzir matriz, não, meu negócio é desempenho mesmo. O que a gente tem que olhar? A doutora Ângela vai trazer essas informações para a gente. Mas eu lembrei de uma coisa que nós estávamos conversando ontem. Eu vou começar tirando a nossa dúvida aqui. A gente estava trocando uma ideia ontem a respeito de avaliações de ultrassonografia de carcaça, o que esses índices, né, como a AOL, por exemplo, o EGS, trazem benefício além do desempenho, além da carcaça, mas na fisiologia do animal. Por exemplo, na questão do EGS, quanto à precocidade, afeta a precocidade, afeta a fertilidade dessas matrizes, o AOL afeta o desempenho dele enquanto ganho, quanto conversão. O que a gente tem de dado no melhoramento genético ou o que a gente tem de correlação entre essas avaliações, esses métodos de avaliações que a gente pode trazer para o público, Ângela? Exatamente. Quando a gente trabalha com seleção, né, com produção de genética, nós temos aí os programas de melhoramento que têm índices, e esses índices são compostos pelas características aí de importância econômica. Entre essas características, a OL, que é a área de olho de lombo, perfeito, e EGS, ou ACAB, né, a DEP de ACAB, que é a DEP de espessura de gordura subcutânea. Essas características, incluindo também dentro dos índices as características de habilidade materna, stayability, relacionadas à produtividade das fêmeas, algumas delas são correlacionadas entre si. Então, se o pecuarista ele trabalha com o índice, ele não consegue entender tão bem todas as características, ele trabalha com o índice, ele vai para um caminho correto. Porém, se ele tem uma orientação correta para olhar as outras características, dependendo do perfil desse pecuarista, dependendo do que ele procura, se ele faz cria, se ele faz ciclo completo, se ele tem aí uma marca de qualidade de carne, tudo isso deve ser considerado na hora de escolher a sua genética. E essas características, realmente, a área de olho de lombo, por exemplo, está correlacionada com o desempenho em ganho de peso, né? A gente seleciona para a gente está selecionando animais de alto desempenho também. Eles tendem a melhorar o seu desempenho, a melhorar o seu desempenho. E a área de olho de lombo também está correlacionada, como você falou, com as características de carcaça, né? Com aí o rendimento de desossa, mais ainda do que do rendimento de carcaça. E o acabamento, a espessura de gordura subcutânea, como você falou também, está relacionado com a precocidade sexual. Nós estamos aí, como a gente falou, na era da tecnologia, na era da alta eficiência. E nós conseguimos aí, reduzindo a idade ao primeiro parto, aumentar também a característica de acabamento. Ou seja, os animais, só para dar uma explicaçãozinha rápida aqui, quando eles estão crescendo, o bovino ele cresce em ondas de crescimento. O momento que ele entra na puberdade é o momento que ele desacelera a sua curva de crescimento e começa a depositar gordura. Então, por isso que essas características são correlacionadas. O acabamento de gordura, né, a espessura de gordura subcutânea, com a precocidade sexual. Nós reduzimos aí nos últimos 25 anos, de 44 meses de média de idade ao primeiro parto, para, em média, 23, 24 meses. Alguns rebanhos nós reduzimos aí mais de 50% essa idade ao primeiro parto, selecionando as fêmeas precoces. E o que isso acarretou? Nós selecionamos também os machos, né, das mesmas safras. Indiretamente, nós selecionamos também os machos. Nós estamos aí encurtando o ciclo de produção em praticamente um ano. Nas fazendas que trabalham com precocidade, que são eficientes nesse sentido, a gente tirou uma categoria de dentro da fazenda, que é a categoria da recria. As fêmeas, elas desmamam e elas já entram no final do ano na estação junto com as suas mães. Olha isso, um ciclo completo com a retirada, algo importante que já gerava um custo, que já era um tempo a mais. Olha quanto isso reduz várias situações. Abate, reduz custos, otimiza a produção. É algo muito racional que a gente usa na pecuária eficiente, né, Ângela? Exatamente. Você falou aí a palavra-chave, né? Reduz custos, né? O que é impacto econômico você ter um ano a menos do animal na sua fazenda?
um ano a menos desse macho demorar para a sua terminação. As fêmeas, você não ter o custo da recria, né? Essas fêmeas já vão entrar direto para a reprodução, vão produzir um bezerro a mais na sua vida, né? Porque elas vão ter um ano a mais como mães. Então elas emprenham mais cedo, elas te entregam um bezerro a mais, você está economizando em tempo e você está ganhando ainda mais em tempo, porque você está ganhando em quantidade de bezerros, né? Você está tendo uma categoria a mais, um grupo a mais de fêmeas te entregando um bezerro dentro da fazenda. Então, assim, é uma característica de alto impacto. E isso é melhoramento genético. Há 25 anos atrás, se você falasse que você ia selecionar Nelore para ser precoce, para emprenhar aí aos 11, 12 meses, como a gente tem hoje realidades, fazendas que têm fêmeas bezerras Nelore emprenhando com 11, 12 meses e parindo aí o seu primeiro parto aos 21 meses, né? Se a gente falasse isso há 30 anos atrás, a gente escutava, você é doido, Nelore é tardio, o Nelore não consegue. Se fosse há 15 anos, você já ia escutar, ainda ia escutar. Ainda ia escutar. Hoje ainda existem pessoas que ainda contestam isso, né? É óbvio que para você fazer esse trabalho de precocidade, você tem que se preparar. A fazenda tem que ter um sistema de produção muito completo, muito controlado, né? Essas fêmeas, elas ainda, além de estarem gestando, elas estão crescendo. E elas vão ter que parir um bezerro, e elas vão ter que amamentar o bezerro. Então, a gente tem que ajustar o manejo da fazenda e estar preparado para ter essa categoria dentro da fazenda. Mas uma vez que você tem esse ajuste, os ganhos são, assim... não vou dizer significativos, potencializados. Não, eu ia dizer imensuráveis, mas eles são mensuráveis, porque a gente consegue medir no bolso, aí no resultado do pecuarista. Agora tem uma dúvida, né, que eu otimizar uns minutinhos que a gente tem ainda. Como é que está essa questão do cruzamento de dados, né? Eu tenho lido muito artigo sobre isso, otimização de recursos para isso. Como é que vocês estão fazendo esse trabalho? Porque temos hoje, né, ultrassonografia, por exemplo, como a gente falou há pouco, mas você consegue usar os programas de melhoramento, tudo isso e, claro, hoje o uso de inteligência artificial. Como é que essa pecuária 5.0 que estão falando tanto hoje, né? Gourmetizaram o nome, mas enfim, é o nome colocado. Como é que isso entra nesse sentido? Você fala das informações que nós isso, utilizamos, exatamente. né? Como é que essas informações hoje, com essa inteligência artificial, com tudo isso, ela se otimiza nesse sentido? Então, nós temos aí diversos programas de melhoramento genético. Na raça Nelore, no trabalho de seleção, né, no trabalho PO, nós temos aí 3 principais programas, que são o programa do PMGZ, que é o programa oficial da ABCZ, né, Associação Brasileira dos Criadores de Zebuínos. Nós temos o programa da NCP e nós temos o programa Embrapa Gene Plus, que é o programa vinculado aí à nossa maior instituição de pesquisa do Brasil, que é a Embrapa, né? A gente tem ainda empresas que trabalham aí com, como você falou, com ultrassonografia de carcaça, né, medindo o que a gente estava conversando, área de olho de lombo, espessura de gordura. Temos empresas que medem aí precocidade sexual de machos com ultrassom de testículo. Temos empresas aí como a nossa parceira Ponta, que tem equipamentos para medir a eficiência alimentar. E nos rebanhos que estão aí na cabeceira da pirâmide, que a gente chama aí, os americanos chamam aí muito bem caracterizado esse nome de seed stockers, quer dizer, os produtores da semente, né? Os criadores da semente. Nesses seed stockers do Brasil, nos selecionadores aí de ponta, nós utilizamos todas essas informações ao mesmo tempo. A gente utiliza as avaliações dos 3 programas, a gente utiliza as informações de ultrassom de carcaça, a genômica, né? Estamos esquecendo de falar da genômica, que é tão importante. A genômica, ela é como se a gente conseguisse enxergar dentro do animal. A gente consegue enxergar o código genético desse animal. Não só que ele tem aquela característica, que ele demonstra aquela característica, mas também a real capacidade dele de transmitir essa característica. E a gente consegue identificar isso, consegue identificar mais cedo e, aliando aí as biotecnologias reprodutivas, acelerar o processo de produção, né? Diminuir o intervalo entre gerações. A gente faz a genômica nos animais aí quando eles nascem e na desmama a gente já tem essa informação para ter um poder de decisão. Olha só, não é só escolher os melhores animais para multiplicar. A gente tem aí o poder de decisão de descartar aqueles que não vão ser produtivos. Quanto a gente ganha aí de tempo descartando antes um animal que, se ela crescer, emprenhar, ela vai entregar um bezerro ruim, um animal que não vai. A gente consegue tomar essa decisão mais cedo. E a genômica é a principal ferramenta nesse sentido. E eu acho que é uma das grandes dificuldades da pecuária. A gente, ao invés de a gente foca muito em escolher o animal certo, quanto a ferramenta
talvez ideal seria descartar o animal que não serve. É muito mais fácil a gente olhar e utilizar as ferramentas no descarte, e aí é claro que vão sobrar os melhores indivíduos dentro do rebanho. Exatamente, como diz o seu Zé Humberto, né, Vilela, da professor, Fazenda rapaz. Camparino, ele fala que a porteira é a melhor ferramenta de seleção. Perfeito. E realmente. E quando a gente alia essa decisão de descarte acertada com a identificação correta dos animais que vão ser reproduzidos e poder escolher também aqueles que vão ser reproduzidos com mais intensidade, como, por exemplo, utilizando a FIV, hoje uma fêmea ela não entrega mais só um bezerro por ano, né? Se a gente tem uma fêmea aí com alto potencial de genético, a gente pode usar essa fêmea como doadora e multiplicar essa genética. Ela pode entregar aí mais de 100 bezerros por ano, né? Através das biotecnologias reprodutivas. E isso está relacionado com a sua pergunta. A gente usa tudo que é tipo de nova tecnologia para potencializar os resultados. E o que a gente quer agora, nesse momento, é levar essa tecnologia, todo esse resultado também, para os rebanhos comerciais, para os rebanhos de cria. Obviamente que eles não precisam ter todo esse investimento, né, dos produtores de genética, daqueles que estão no topo. Mas eles tendo aí uma orientação correta, uma avaliação correta da base de matrizes, a indicação correta dos touros que ela vai comprar nos leilões, né? Como escolher o seu touro, o que olhar, se eu faço cria, se eu quero entregar um bezerro mais pesado, o que eu vou olhar na avaliação daquele touro? Ou se eu faço ciclo completo, que eu tenho que olhar todas as características, inclusive a carcaça. Então, assim, de acordo com cada perfil, a orientação correta do touro que ela vai comprar, ou do touro num leilão, por exemplo, ou então no sêmen que ela vai comprar, isso aí faz toda a diferença. A gente tem que saber o perfil e os objetivos de cada pecuarista para a gente fazer a indicação correta. Não é chegar e olhar e ver ali o que o vendedor está te dizendo ou o animal mais bonito. Não é só isso. O que o vizinho está fazendo. Exatamente. Gente, infelizmente eu vou ter que encerrar com o nosso programa. É uma pena, o Davi já está aqui, ó. Pedrinho, tempo. Mas tudo bem, vamos entregar então. Mas eu quero agradecer demais a participação. Ângela Bittencourt, você vai lá, tá no Instagram. Pessoal do Melhora Mais também. O trabalho dela é exemplar, é sensacional. Informação domingo da Melhora Mais já no Sim, Terra Viva, viu? inclusive na Central e claro no podcast de vocês também, né? Também. Grande doutora Roberta Gestal também participando, né, desse trabalho. Então, quero agradecer demais a sua participação, Ângela, aqui com a gente. Vamos aqui programar um outro momento pra gente continuar falando sobre isso. Meu irmão, obrigado Mais também. uma vez, obrigado, valeu. irmão, valeu. Bom, nossa terçal vai ficando por aqui. Amanhã a gente abre direto da Estância Bahia, trazendo para vocês marca LC, sábado e domingo. Só leilão, só gadão, só imagem boa e, claro, oportunidade para você escolher bons touros e excelentes matrizes também. Uma ótima tarde para você, um ótimo produtivo dia, bom fim de semana e até mais.